Olá, bem-vindos ao Estação IFB, o programa de podcast do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Ana Cristina, eu sou jornalista do IFB e para você que não está me vendo, eu sou uma mulher parda, com cabelos curtos, cacheados, levemente grisalhos, eu uso um óculos redondo e hoje eu estou vestindo uma camisa rosa. Para falar hoje de um público especial. Geralmente nós falamos a respeito dos estudantes, dos docentes, professores, técnicos, nós falamos dentro do universo do ensino, só que hoje nós vamos falar de outro público, o público animal. E quem está conosco aqui para falar sobre esse tema é a professora, doutora em ciência animal, Júlia Elmira, que também é do Comitê de Ética dessa área, né? Muito bem-vinda, pode se apresentar, fazer sua audiodescrição. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui junto com vocês para falar desse público, né, de fato, muito especial e importante dentro do Instituto Federal de Brasília também. Eu sou uma mulher parda também, dos cabelos castanhos, na altura do ombro, cacheados. Estou hoje vestindo uma blusa preta e acho que é isso, né? É difícil a gente se autodescrever. Mas sou formada, né, em medicina veterinária, como a Ana disse, e atuo há muitos anos já nessa área de bem-estar animal. E agora assumindo a presidência do Comitê de Ética de Utilização de Animais, que é chamado de CEUA. É bom a gente já explicar a sigla, porque vez ou outra a gente fala para quem está ouvindo entender, né? Bom, a primeira questão que a gente pensa é o que tem de relação no Instituto Federal de Brasília com animais. Nós temos uma escola fazenda, para quem não conhece, o antigo Colégio Agrícola, a atual Instituto Federal de Brasília, a Campus Planaltina, e como uma fazenda, lá temos diversos tipos de animais, né? Isso, lá a gente cria bovinos, ovinos, suínos, caprinos, aves, cavalos. Então, a gente tem quase todas as espécies, codornas, né? Todas as espécies de animais que imaginar a gente tem lá no Campus Planaltina. E aí eles estão ali com o propósito de auxiliar nos cursos que a gente tem, que são das áreas agrárias, né? Que a gente tem o curso superior de agroecologia, tecnólogo em agroecologia. A gente tem o curso superior de agronomia, o de biologia, que usa um pouco menos os animais de produção, eles estão mais nos animais silvestres, que aí eu esqueci de falar também que a gente tem o Parque Colégio Agrícola, que é uma área enorme de proteção ambiental que a gente tem ali, e que tem muitos animais. Várias pesquisas já foram realizadas ali dentro, identificando essa fauna silvestre e a importância de ainda se manter esse Parque Colégio Agrícola ali sendo preservado. A gente tem o curso técnico em agropecuária também, e aí esses animais acabam servindo também para ensinar esses estudantes como fazer as práticas, as rotinas da fazenda. E aí hoje eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante, mostrando como que essas práticas devem ser conduzidas, né? De cara, para uma pessoa vegetariana como eu, fica pensando assim, será que um animal que está ali para estudo, ou que ele sofre, como é que isso é tratado? Porque imagino vários alunos mexendo ali num animal, como é que é essa orientação de um professor para o trato de um futuro agrônomo, um futuro agroecólogo, um profissional na área agrícola. Ana, você pegou assim, um ponto, né, fundamental, que eu acho que é o que estamos precisando hoje melhorar, né, nos institutos e nas universidades e nos centros de pesquisa também, que é nessa formação ética do profissional que vai depois para o mercado. Então, hoje, a gente tem ainda um resquício, né, muito forte na sociedade de que os animais são objetos. Eles não são ali um ser capaz de ter sentimento, capaz de sentir dor, capaz de sentir alegria, capaz de perceber o meio em que ele vive, né? E isso
faz com que muitas práticas dentro das instituições de ensino e pesquisa ainda sejam realizadas de forma errôneas, que prejudicam esses animais. Hoje a gente tem leis, tem normas que regem isso, principalmente porque, se depender só das pessoas, acabam não fazendo, né? Então, a gente tem ali a Lei Arouca, que saiu em 2008, que fala que toda instituição de ensino, pesquisa e extensão precisa, obrigatoriamente, ter um comitê de ética de utilização de animais. E esses animais que estão dentro dessas instituições devem ser tutelados por esse mesmo instituto, né? Então, por exemplo, raramente o Ministério de Ciência e Tecnologia vai deixar um comitê de ética do campus do Instituto Federal de Brasília fazer uma análise, um parecer de utilização de animal de um Instituto Federal de Goiânia, por exemplo, né? Eu sou responsável pelos meus animais, a não ser que os animais de Goiânia, do IFG, passem da minha tutela, por exemplo. Passe para a tutela do IFB. Então, é muito difícil isso. E aí, o que ele fala? Tem normas de bem-estar animal que devem ser seguidas. Então, tem os guias que devem ser seguidos de recinto, de quantidade de animais, como que essas aulas devem ser conduzidas, e, a partir disso, ter essa avaliação. E o mais importante é que esse comitê de ética ele é independente. Ele não precisa passar por nada, nenhuma pró-reitoria ou por alguma... nem a reitora dessa instituição pode barrar a decisão que foi tomada por um comitê de ética. Então, isso é muito importante, porque isso dá liberdade para que esses pesquisadores tenham, quem está avaliando nesse comitê de ética, tenha a possibilidade de melhorar ou de proibir que pesquisas ou aulas que não sejam mais cabíveis nesse ambiente sejam realizadas. E aí você pode perguntar, mas que tipo de aula que não é, né? Existem várias aulas que hoje ainda são feitas que, na prática, por exemplo, da vida acadêmica, da vida profissional desses estudantes aí, talvez nem precise, já estão sendo ensinados de forma arcaica, por exemplo, né? Hoje, uma das perguntas é se a gente necessita de ainda insubstituível o uso do animal para, no caso de pesquisas como vacinas, uma série de pesquisas que são desenvolvidas, que aí tem até um ambiente humano, né? Mas que é utilizado animal, né? Esse é um outro comitê, que é o Comitê de Pesquisa Humana, mas que ele é desenvolvido através de um animal, isso? Isso. Hoje a gente já é proibida a utilização, né, de animais para desenvolvimento de cosméticos, por exemplo, porque a gente tem muitos métodos alternativos para isso. Então, a ciência avança também para ajudar nessa questão dos animais, com pele sintética, modelos em 3D, né, que aí a gente consegue, então, testar esses cosméticos in vitro. Mas tem algumas outras, como medicamentos, por exemplo, que a gente ainda tem uma obrigatoriedade pela lei de ser testado nesses animais para descobrir qual que é a dose tóxica desse medicamento, né? Que seria a dose letal. E aí é um pouco até cruel mesmo, mas que hoje ainda não teve, espero que ainda chegue, né? Mas que ainda é exigido para que os medicamentos sejam liberados para utilização em pessoas, em humanos, sejam testados antes em animais. E existem vários questionamentos em relação a isso, porque vários medicamentos já foram testados em animais e, quando passou para os humanos, teve reações totalmente contrárias, né? Mas grande parte ainda dos medicamentos testados ainda tem essa validade e a eficácia com os humanos depois que testados nos animais. Agora, tem algumas outras, quando a gente fala isso a gente falando de pesquisa em cosmético e tudo, né, que também já está bem regulamentado. Essas empresas têm que ter também o comitê de ética ali dentro, agindo. Então, o que foi importante foi uma norma que hoje todos que mexem com o animal precisam respeitar, que é de 1959, que Russell e Bush fez, que é os 3 R's, né, que a gente precisa seguir na pesquisa. Então, a primeira coisa que, quando a gente vai avaliar alguma aula ou alguma pesquisa, independente do âmbito, se é instituição de ensino ou de pesquisa, né, ou farmacêutica, a gente vai acabar
tendo que levar em consideração, primeira coisa, a redução do número de animais que são utilizados nessa pesquisa. Então, é utilizar o mínimo possível de animais para ter um resultado coerente. Depois, eu preciso ver, calma aí, eu preciso usar animais? Ou existem métodos substitutivos para isso? Se existem métodos substitutivos, aí é o segundo R, mas que é o replacement em inglês, né? Em português é substituição, mas se existe algum método que possa substituir a utilização desse animal, não pode realizar essa pesquisa nesses animais. Tem que dar prioridade para esse método substitutivo. E aí a gente tem hoje já 24 ou 26, se eu não me engano, métodos já cadastrados no Brasil, reconhecidos, né, como métodos substitutivos e que eles têm que ser levados em consideração antes de ser realizada qualquer pesquisa. Mas aí eles estão mais no âmbito de células sintéticas, de córneas para testar colírio, né? Mais nesse sentido de modelos em 3D, e aí a gente consegue fazer essas substituições. E o outro é o refinamento da técnica, que aí isso eu vejo que as instituições que estão trabalhando com ensino muitas vezes não faz. E aí é onde a gente tem que pegar no pé. Porque não tem como eu colocar um estudante para castrar um animal sem nunca antes ter pegado um bisturi, por exemplo. Ele fazer esse teste primeiro no animal. Quando a gente fala do refinamento da técnica, é eu ensinar esse estudante antes, em algum modelo, em alguma estrutura, que ele vai ter firmeza na mão, como que ele faz para ter essa firmeza, né? Costurar. E aí ele... quando é curso de medicina veterinária, aí a gente tem que ensinar a suturar antes, né? E aí a gente pega um paninho e eles vão aprendendo a suturar em panos, né? Para aprender a fazer os pontos. Enfim, tem vários métodos. Lá no colégio agrícola, a gente não faz nenhuma cirurgia com eles, porque eles não vão ser médicos veterinários. O máximo que eles fazem é a castração de animais bem pequenos, né? Uhum. Então não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, precisa refinar a técnica. Já pensou? Aprender primeiro no animal? Então, esse é um ponto principal e que eu vejo que não estão sendo tomados esses cuidados. Então, e aí a gente fecha os 3 R's, né? Que é o reduzir, o substituir, que é o replacement, e o refinar a técnica. E nós estamos falando de um colégio agrícola, a realidade da agropecuária, e esses estudantes estarão trabalhando com o corte, né? Com esse animal, ele vai para a alimentação humana. Então, nesse trato também da alimentação humana, no caso do abate, é cuidado com relação ao bem-estar animal. Isso. Lá na Escola Fazenda, a gente tem todos os nossos animais criados a pasto. Então, a gente não cria animal confinado. E uma perspectiva disso é justamente ensinar para os futuros profissionais que esses animais eles têm necessidades. Eles precisam ter seus comportamentos naturais respeitados também. A gente acabou de falar que os animais são seres sencientes, não é? Que eles sentem dor, que eles têm felicidade, que eles conseguem perceber o meio que está à sua volta, que eles sentem aflição, que eles têm necessidades que precisam ser atingidas. E aí, isso, quando a gente fala de bem-estar animal, é fundamental a gente ter esse respeito. O outro seria uma boa qualidade do seu alojamento, né, do seu local de moradia. Uma boa nutrição, uma boa saúde, né? Então, nas perspectivas de você ter a prevenção das doenças, né? Não só a cura, mas também a prevenção das doenças. Então, quando a gente está no colégio agrícola, lá no campus Planaltina, que já não é mais o colégio agrícola, quando a gente está lá no campus Planaltina, a gente pensa, né, nisso tudo, né? Então, o animal lá dentro, o suíno, não é mais criado em gaiolas, quando é criado em várias instituições de ensino, por exemplo, né? Como é criado hoje no mercado. E muita gente acha que isso pode ser algo retrógrado lá para o campus Planaltina. Mas, muito pelo contrário, hoje a gente tem as grandes empresas pedindo pesquisas para que possa se criar galinhas fora das gaiolas, galinhas que botam ovos, as galinhas poedeiras fora das gaiolas, e que possa se ter as matrizes de suínos grávidas, prenhas, fora de gaiola também. Porque é uma crueldade a gente deixar isso. E aí é insano a gente pensar que quando a gente está ensinando os futuros profissionais, a gente tem esse método, esse modo de criação dentro de uma instituição de ensino, replicando algo que já não é mais para ser replicado, né?
A partir do momento que a gente sabe que esses animais são seres sencientes, a gente tem um dever moral e ético de melhorar a qualidade de vida dele. Não é só porque ele vai servir para um alimento, né, que a gente vai deixar isso de lado. Muito pelo contrário, a gente tem que se preocupar com a vida. E eu acho que todas as instituições de ensino hoje têm que se preocupar em formar cidadãos profissionais preocupados em melhorar a vida de qualquer ser. E aí eu acho que isso vai acabar, inclusive, com preconceitos, com violências, né? Porque o que a gente tem que ensinar é o respeito à vida. E como que a gente ensina respeito à vida com o animal preso? Com o animal que não é respeitado? Hoje tem uma ONG, que é a Fórum Animal, que vê isso tão importante que ele está lançando uma campanha de universidades e institutos livres de gaiola, com animais livres de gaiola, pedindo para que as escolas, as fazendas escolas, de fato tenham todos esses animais criados sem ser em confinamento, sem ser em gaiolas. O foco deles é aves e suínos, né? Mas de tão importante que é isso na formação. Uhum. E aí a gente já tem isso no colégio, no colégio lá em Planaltina há muitos anos. Né? Que bom. E eu acho que isso não é retrógrado. Né? E... Eu acho que isso tem que ser firmado. E eu acho excelente essa campanha aí da Fórum Animal para fazer com que outras universidades também acampem, né? Também comprem essa ideia. Então, um outro assunto é esse universo do entorno da escola agrícola que é preservado, né? Que é a escola, o parque. Também tem a situação dos animais que são de fauna silvestres, né? Então, assim, quem quiser trabalhar, pesquisar, estudar ali o macaco, a capivara, os animais que estão ali também, eles devem passar esse trabalho, essa pesquisa para o comitê de ética? Também. Qualquer animal vertebrado, qualquer pesquisa, ensino ou trabalho de extensão que seja feito com animais vertebrados pela Lei Arouca, né, que é a lei de 2008, que criou o Conselho, o CONSEA e os comitês de ética de utilização animal, é obrigatório passar. Né? Então, como esses animais silvestres eles também são vertebrados, também são seres sencientes, também são seres que precisam de respeito, aí a gente vai também ter que passar por esse comitê de ética, inclusive porque às vezes tem capturas, né? Tem contato com esses animais, então precisa. E além de passar pelo CONSEA, tem algumas pesquisas, vai precisar inclusive passar pelo CISBio, né? Que é um sistema que vai dar um código para falar, olha, os animais silvestres, essa pesquisa ela pode ser sim realizada com esses animais silvestres, não vai colocar a fauna em perigo, né? Não tem nenhum problema, e aí a gente precisa, então, ter esses dois caminhos quando vai realizar aí essas pesquisas com animais silvestres, mas eles não estão livres de serem passados pelo SEUA. Tá? Qualquer animal que passou a ser objeto, ele pode estar na natureza, mas ele passou a ser um objeto de ensino ou de pesquisa, obrigatoriamente precisa passar pelo comitê de ética. E aí, eu vou me permitir só estender mais um pouquinho, porque sempre tem a dúvida de que nessa lei, né, da Lei Arouca, ela fala que as rotinas de fazenda não precisam ser passadas por um comitê de ética, mas os animais que estão na rotina da fazenda. A partir do momento que eu estou levando estudante para lá, que eu estou fazendo uma pesquisa com esses animais que estão na rotina da fazenda, ele deixou de ser um animal de fazenda e passou a ser um objeto, entre aspas, porque o animal nunca é objeto, né? Passou a ser um ser para ensino. E aí, obrigatoriamente, precisa passar também. Né? Porque tem gente que fala assim, mas é uma prática de rotina da fazenda, eu só vou lá levar os estudantes para fazer uma ordenha, por exemplo. Não, eles vão lá para ver a ordenha, mas eles vão lá também para tirar o leite, eles vão lá também para manejar esses animais. Então, obrigatoriamente, essa prática tem que passar, sim, pelo comitê de ética, porque aí existe toda uma prática de manejo racional, de respeito para o comportamento do animal, que a gente precisa estar de olho, que a gente precisa orientar. Então, o SEUAS, gente, eles não estão nas instituições para punir, né? Eles também estão com uma instância orientativa. De orientação. E uma coisa bem famosa ali também é a parceria com o GDF e a ecoterapia que o Colégio Agrícola tem, né? Que ali já demonstra todo o cuidado com esses animais tão inteligentes também, né?
que são os cavalos. Sim, essa parceria é um ouro que a gente tem ali, né, no Campus Planaltina. E eu fico muito feliz, Ana, que lá no Instituto, né, no Campus Planaltina, a gente tem essa preocupação por todos os funcionários. Os funcionários da ecoterapia, eles são muito preocupados com a questão de bem-estar animal, mas todas as outras áreas de criação animal, os funcionários foram treinados e capacitados em termos de manejo racional para com os animais. Né? Então, nossos vaqueiros fizeram treinamento de manejo racional. Quando a gente conversa com os técnicos da suinocultura, a gente fala dos princípios do bem-estar animal, ensina como que deve ser o manejo, fala como que deve ser a apanha desses animais. Na avicultura também. Então, a gente tem todos os técnicos com esse olhar preocupado com o bem-estar animal. Isso é muito importante. Então, assim, a gente é um ambiente muito gostoso mesmo de trabalhar, onde a gente tem... E não é fácil a gente conseguir um ambiente desse dentro de uma instituição de ensino, né? E eu acho que o nosso campus, assim, ele deu muita sorte de ter pessoas que sempre tiveram esse olhar e preocupação com o bem-estar animal. Então, é um ambiente muito tranquilo de ser trabalhado, né? E aí, por isso que eu acho que a gente consegue ter uma fazenda e que respeita todos esses animais. Para você ter ideia, nossas codornas são criadas fora de gaiola. Elas são codornas criadas em piso, né? Onde todo mundo fala que é impossível criar codorna, né, fora de gaiolas. Nossas codornas são criadas e são muito bem criadas. Elas dão muito ovo, né? Não. Então, assim, é uma maravilha, né? E eu fico feliz, porque isso a gente está ensinando essa ética profissional depois para o futuro. Bom, a gente também tem a situação de pessoas que, infelizmente, tanto geram maus tratos, quanto também o abandono de animais, às vezes até mesmo na porta do colégio, né? Da escola agrícola. O que fazer nesse caso, né? Quem as pessoas devem procurar em caso de identificar a situação de maus tratos? Então, a gente tem, aqui no DF, foi sancionada uma lei que já coloca como crime, né, o abandono desses animais. E aí, tanto cavalos quanto cães e gatos também. E aí tem os canais de denúncia que a gente pode colocar, então, tirando uma foto ou mostrando quem foi esse tutor que abandonou, consegue fazer essa denúncia. E hoje é crime de prisão. Né? Antes era uma cesta básica, era alguma coisinha que fazia. Então, inclusive, aumentou a penalidade nesses casos de maus tratos, né, e de abandono. O abandono também é maltrato, né? Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, pode ligar direto na polícia, no canal da polícia. Né? O GDF já tem essa rede funcionando aqui em Brasília, que começou ano passado e está indo bem. Para cavalos, a gente liga bastante para a SEAGRE. Lá em Planaltina tem muitos cavalos abandonados, então normalmente a gente liga para a ouvidoria da SEAGRE, eles vão lá e capturam esses animais. E os cachorros que são abandonados acabam sendo coletados por ONGs, né? Mas o que a gente precisa fazer é uma conscientização dessa população, que aí é um pouco do que a gente estava falando, que quando a gente tem um sistema educacional que desde a infância, né, a gente cria as crianças vendo os animais como objeto, que ser humano que ele vai virar depois? Então, eu tenho situações aqui em Brasília em que as escolas infantis dão pintinhos e peixes para as crianças levarem como prenda de festa junina ou de algumas atividades. Isso daí está mostrando para a criança que é um objeto, não é um ser que ela está levando para casa. Né? Dar coelho na Páscoa para uma criança, né? Então, assim, a gente está tão banalizado essa ideia de que os animais são objetos, de que quando a gente traz um animal para ficar perto da gente, ele deixa de servir para a gente, ou deixa de fazer a nossa vida ficar mais fácil com ele, eu posso simplesmente jogar ele fora, igual eu jogo um lixo na lixeira. Então, isso é uma coisa que precisa fazer de treinamento, de capacitação, né, de sensibilização da sociedade, e vai ser fundamental. Né? Não adianta, é claro que a lei veio para punir, isso é importante ter essas punições, mas eu acho que é muito mais importante as escolas, desde a infância até o nível superior, pós-graduação, trabalhar com isso que a gente está discutindo aqui. Né? Trabalhar com essa valorização da vida, fazer entender que esse ser que está ali não é um objeto. Ele é um ser vivo.
que precisa de respeito e que precisa de todas as necessidades. Se eu não me vejo capaz de cuidar de um novo ser, é melhor não pegar. É melhor não assumir. Porque uma vez assumido, eu tenho que ir com ele até o fim da vida dele. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E aí isso a gente ainda precisa trabalhar muito nessa sociedade, que muitas vezes não valoriza nem a própria vida, né? Então, assim, quando a gente fala no... Eu sou professora do curso de agroecologia, eu sou apaixonada pelo curso, porque lá a gente ensina o quê? O respeito a toda forma de vida, né? E aí independe disso. E no bem-estar animal, hoje, a gente tem uma linha de pesquisa que fala um bem-estar, uma saúde, onde a gente trabalha com o bem-estar do ser humano, com o bem-estar dos animais e com o bem-estar do meio ambiente também. Então, só existe bem-estar animal humano com o ambiente preservado, né? Com água potável. Com água potável, com ambiente equilibrado, com alimentação. Como que eu vou... Hoje a gente consome alimentos de origem animal que tem um monte de produtos dentro dele. Né? A gente acha que está consumindo um alimento saudável, mas muitas vezes a gente está consumindo alimentos ali que tem alguns medicamentos embutidos, que estão comendo algum agrotóxico que veio do alimento, que foi dado para ele e ainda fica resquício na carcaça, né? Então, quando a gente fala como que vai ter saúde do ser humano se eu não estou dando uma saúde efetiva para o animal, mesmo que depois eu vou consumir esse produto desse animal. Enquanto ele é um animal, ele é um ser vivo. Tá certo que as pessoas visam o produto dele, mas eu não posso olhar ele como um produto enquanto ele está vivo. Eu tenho que olhar ele como um animal, com as necessidades sendo respeitadas. E eu acho que é isso que a gente tenta ensinar e deve ensinar nos institutos e nas universidades, né? Eu formei em veterinária, eu tive muita dificuldade. Muita mesmo. Porque lá a gente observa o animal como um objeto, o tempo todo, né? E aí eu acho que é muito importante a gente começar a rever essa lógica de formação. Muito obrigada. Algumas palavras finais, fique à vontade. Essa reflexão a respeito do nosso papel como seres pensantes e de cuidado com o todo, né? Eu acho que é isso, né? Assim, a gente tem que colocar a mão também na nossa cuca, né? Parar de apontar achando que os problemas também só estão nos outros, né? Porque eu acho que toda mudança começa em nós mesmos, né? Se a gente quer a mudança do mundo, né? Tem aquela frase que fala, seja você mesmo a mudança. Sim. E eu acho que isso é fundamental. E eu acho que agora a gente está no momento do Instituto Federal de Brasília, em que a gente tem essa abertura, ou que a gente precisa lutar por essa abertura, né? Porque, claro, que tem algumas entraves sempre, de que a gente tem o nosso papel ético e moral nesse planeta, e estando numa instituição de ensino, sendo uma instituição de ensino pública, a gente tem o dever mais que obrigatório de fazer com que esses seres formados ali dentro, né, esses futuros profissionais, saiam com essa consciência ética. Ok. Muito obrigada para você que esteve até aqui conosco e nos siga pelas redes sociais. O podcast Estação IFB, ele é um programa que fala sobre o nosso universo, mas que serve em qualquer outro ambiente, né? Nós estamos falando de uma instituição de ensino e essa conexão que existe com a sociedade, da mesma forma como nós estamos falando aqui, começamos a falar desse público especial e chegamos à conclusão que é uma coisa só. Nós estamos falando da vida, de uma forma integrada, né? Exatamente. E quando a gente não respeita qualquer tipo de vida, a gente não tem respeito com várias outras coisas, né? Inclusive com nós mesmos. Obrigada, professora. Até mais. Muito obrigada.